Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais um comentário sobre um texto da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, uma pequena reflexão sobre conselhos de Jesus. Eu vou compartilhar com você o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 25 em diante, onde Jesus ministrava ensinamentos àqueles que o seguiam. Essa palavra é para aquelas pessoas que seguem a Jesus, que o amam, que creem nele, que têm ele no seu coração. Esses conselhos são para os servos de Deus, para os seguidores de Jesus, para os cristãos. E Jesus dizia assim, versículo 25 do capítulo 6 de Mateus: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Quem pode acrescentar 1 centímetro à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham, nem fiam, nem semeiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, nem o rei Salomão se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Olha o versículo 33 do que Jesus diz. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Por que será que Jesus nos trouxe esses ensinamentos, nos trouxe esses conselhos, essas orientações? Porque, na verdade, todos nós somos insatisfeitos. Nós queremos sempre mais e do jeito que queremos. Aquilo que Deus muitas vezes nos oferece não satisfaz o nosso coração, não satisfaz os nossos sentimentos, as nossas vaidades, né? Por isso que Jesus disse assim, que não deve haver preocupação. Servos de Deus, povo de Deus, seguidores de Jesus, tenham a consciência de que Deus cuida da nossa vida. Deus cuida das nossas necessidades, né? Não há necessidade de preocupar. Devemos fazer a nossa parte, sim, a nossa obrigação, o nosso trabalho, as nossas atividades, aquilo que Deus nos concede como nossas atividades profissionais, aquilo que está ao alcance das nossas mãos como responsabilidades que Deus nos concede, nós temos que trabalhar, sim, temos que fazer, mas não viver em desespero, em angústia. Se é um feijão com arroz que Deus nos concede, vamos comer o feijão com arroz. Se é só o arroz que Deus nos concede, mediante os nossos esforços, nosso trabalho, vamos comer o arroz e agradecer a Deus. Se temos uma mistura para comer, vamos comer a mistura que Deus nos fornece, nos proporciona. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Então, a nossa insatisfação diante dos recursos que Deus nos propõe é que são desagradáveis diante de Deus. A nossa insatisfação com aquilo que Deus nos proporciona, com o que Deus nos dá, é que aborrece o Senhor. Por isso que ele diz, não andeis ansiosos, né? Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, preocupação demais, né?
que eu vou comer amanhã, meu sapato está furando, eu não tenho outro. A nossa preocupação é grande. Como eu estou dizendo, devemos trabalhar sim, devemos cumprir nossas obrigações, mas devemos saber que Deus cuida de nós. Olha o que Jesus disse, que ele deu uma informação, ele disse, olhai para as aves, né? Aqui onde eu moro tem muitas avezinhas, né? Tem muito passarinho, muita pombinha, né? E agora mesmo aqui na nossa área tinha um vasinho vazio, um vaso vazio, e que nós colocamos para plantar, que a minha esposa gosta de plantar umas flores, né? E uma pombinha fez um ninho, né? E eu estava olhando como Deus cuida, né? Os recursos que ela tem. E Jesus mesmo disse que elas não plantam, não fiam, não colhem, não semeiam, e Deus provê todo o suprimento que elas precisam para ser supridas das suas necessidades. Assim é a nossa vida, Deus cuida de nós. Não precisa se preocupar com as roupas, né? Se contente com aquilo que Jesus nos dá, com aquilo que Ele nos fornece, porque Ele cuida de nós. Ele está vendo, e Jesus disse que Deus sabe, conhece as nossas necessidades, sabe aquilo que nós necessitamos. Então nós podemos ficar tranquilos que diante dos recursos que Deus nos proporciona, Ele cuida de nós, Ele supre as nossas necessidades. Mas o mais importante de tudo que Jesus disse, garantindo, avisando, prevenindo, orientando, dizendo que Deus cuida de nós, como Ele cuida dos passarinhos, dos animaizinhos, da natureza, como Ele veste o lírio do campo que de manhã está bonito, coberto pela roupagem que Deus lhe deu, depois de 1, 2 dias é lançado no forno porque não tem mais valor. Muito mais temos nós valor diante de Deus, que Ele nos cuida, supre as nossas necessidades. Não vai faltar nada. Se você entregou sua vida para Jesus, aos cuidados do Senhor, pode ter certeza que Ele é cuidadoso, é bondoso, é generoso e é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Mas Jesus deixou um conselho, uma orientação, um aviso precioso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você quer ter suas necessidades supridas? Quer que Deus estenda as suas mãos e cuide da sua vida? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, todas as demais coisas serão acrescentadas. O reino de Deus, e nós podemos buscar, está centrado, focado, dirigido em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador e Redentor. Ele é o reino de Deus e a sua justiça. Por isso, vamos buscar primeiro Jesus, buscar primeiro a salvação da nossa alma, que nós recebemos em Cristo Jesus, e todas as coisas, as demais coisas serão acrescentadas. Pode ter certeza, não busque primeiro as coisas a serem acrescentadas sem buscar Jesus. Jesus na frente, primeiro Jesus, e todas as demais coisas nos serão fornecidas, nos serão supridas na nossa dependência total de Deus. Amém? Creia nisso, entregue sua vida para Jesus, aceite-o como seu único e legítimo Salvador, e todas as coisas de que necessitamos, Deus nos suprirá com certeza. Amém? E agora nós vamos orar mais uma vez. Vou orar por você, pela sua família, pelos seus negócios, por suas necessidades, por alguém que esteja enfermo aí na sua casa, precisando da sua saúde restaurada, seja o que for a tua necessidade, nós vamos orar agora e eu convido você para orar comigo. Se você puder, feche os teus olhos, inclina a sua cabeça, vamos orar juntos no nome de Jesus, pedindo a bênção que você necessita a Deus. Mas vamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém? Se você puder, inclina a cabeça e olhe junto comigo agora pelo seu lar, pela sua família, pelos seus negócios, por tudo que você está precisando. Amém? Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus,
Eu me dirijo a Ti agora em oração no Teu nome santo, Jesus querido. Que o Senhor é o mediador entre nós e o Pai Celestial. E eu te peço, Senhor, olha quantas vidas, essas vidas que me acompanham nessa oração, são familiares, amigos, conhecidos, irmãos na fé, Senhor, pessoas que buscam comigo a Tua presença agora nas suas necessidades. Senhor, eu te peço, alcance este lar, alcance esta família, alcance essa pessoa enferma que precisa da cura, da restauração da sua saúde, fortalecimento do seu corpo físico. Senhor, dá uma bênção, opera um milagre em nome de Jesus. Alcance esse lar e essa família pelo poder do Teu Espírito. Dá a solução ao problema que está pendente. Senhor, dá vitória nessa luta que essa pessoa está passando, mas supre a necessidade, por amor do Teu nome. Por Cristo Jesus nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Creia, Jesus disse que se você pode crer, tudo é possível àquele que crê. Eu sou o pastor Paulo Ivaírisper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e nos permitindo Deus, até a próxima.